Um bom dia a todos e a todas. Quem está aqui presente nesta declaração que iremos fazer na conferência de imprensa, dizer que estamos aqui reunidas as 8 organizações que convergiram no passado dia 2 de novembro na convocatória de uma concentração à porta da Assembleia da República, no momento em que estava presente o Ministro da Educação, o Dr. João Costa, para defender o que nós considerávamos indefensável, que é o orçamento para a educação em 2023. E, portanto, as mesmas organizações, logo nesse dia, decidimos marcar um encontro que teve lugar no passado dia 2, que reunimos, e hoje, portanto, dia 2 foi sexta-feira, hoje segunda, estamos aqui para dar conta das conclusões a que chegámos e daquilo que decidimos fazer. As organizações são, eu vou começar de uma ponta para a outra, ali do meu lado esquerdo, do CEPLEU, o meu colega Pedro Gil, depois a seguir do CEPLIU, o meu colega Manuel Monteiro, a seguir a minha colega deixem cá ver porque isto não está pela ordem, do CIP, a minha colega Vânia Neves, depois da ASPL, ao meu lado esquerdo, a colega Maria João Gonçalves, ao meu lado direito, a colega do SINDEP, Paula Correia, a seguir o colega da Proordem, Filipe Paulo, e mais na ponta, o meu colega do SINAP, que é o Francisco Pinto. Dizer que estas organizações, que são 8, são organizações de mais variadas filiações ou não filiações. Portanto, estamos aqui numa organização que representa sindicatos, no caso da FENPROF, que são sindicatos filiados na CGTP. Temos duas organizações, no caso o SINDEP e o SINAP, que são sindicatos filiados na UGT. Temos a ASPL, que é um sindicato filiado na União de Sindicatos Independentes, e depois temos mais 4 sindicatos, portanto, o CEPLEU, o CEPLIU, a Proordem e também o CIP, que são sindicatos não filiados em qualquer organização, portanto, não foi uma questão de organização de filiação ou outro tipo de critério que nos juntou. O que nos juntou, uma vez mais, foi a defesa dos direitos dos professores, dos direitos da escola pública e do interesse que todos temos em que a nossa profissão seja uma profissão valorizada, uma profissão que atrai os jovens e uma profissão com futuro. E, portanto, é por isso que aqui estamos e foi isso que mais uma vez nos juntou. 3 questões que nós iremos aqui abordar. A primeira delas, e tem a ver seguramente com aquilo que, sendo mais imediato e mais próximo, também levou a que nos tivéssemos encontrado e decidido convergir na tomada de posição e também em iniciativas. A questão dos concursos, a revisão do regime de concurso. Tivemos 2 rondas negociais com o Ministério da Educação, uma nos dias 21 e 22 de setembro e outra nos dias 7 e 8 de novembro. Houve depois uma nova ronda negocial, onde em algumas reuniões também se falou do assunto, mas tinham outro propósito e, portanto, estas foram as 2 reuniões realizadas. Nestas 2 reuniões realizadas foram passados, portanto, foram projetados e depois foram-nos enviados 2 PowerPoints, portanto, um deles na primeira reunião, a de setembro, e o outro na reunião mais recente, a de novembro. E é com base nisso, nestes 2 documentos e também, no fundo, naquilo que foi a discussão nas reuniões e o que foram as afirmações do Sr. Ministro, que esteve presente em ambas, e, portanto, ao mais alto nível que esteve o Ministério da Educação representado, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, é com base nestes 2 documentos que depois, olhando nós para umas factos, umas perguntas e respostas que o Governo fez sair agora, tipo 112, uma ajuda de emergência ao Sr. Ministro da Educação, mas que, em alguns casos,
não diz nada, noutros omite o essencial e noutros ainda são respostas equívocas, aquelas que são divulgadas. Relativamente a esta matéria dos concursos, aquilo que nos une, sem estar a fazer aqui uma história, a contar o que se passou ou deixou de passar, de dizer, e indo direito ao assunto, o que é que nos une, porque nós não estamos a favor, estamos contra estas soluções que o Sr. Ministro da Educação anunciou, dentro de um princípio que foi o princípio que o Sr. Ministro, desde a primeira hora, também foi dando como sendo o princípio que deveria prevalecer na alteração, como dizia o Sr. Ministro, em entrevistas e também nas reuniões, numa alteração do paradigma dos concursos de professores, portanto, os concursos para a colocação de docentes passariam a ter ou obedecer a um novo paradigma e seriam orientados por um princípio, que o Sr. Ministro também repetiu várias vezes, de que os professores devem viver onde trabalham e não trabalhar onde vivem. Em nossa opinião, a revisão do regime de concurso deve assegurar a eliminação da precariedade. Nós temos hoje, com 3 ou mais anos de serviço, mais de 20 mil professores contratados a prazo. Deve garantir a estabilidade dos professores e a sua estabilidade também se garante, estabilidade profissional e pessoal de vida, também se garante se as pessoas conseguirem estar mais próximos das suas residências. Às vezes não conseguem, evidentemente, mas têm que ter essa possibilidade e para isso é preciso que o concurso o permita e que o concurso tenha vagas, são 2 aspectos fundamentais, senão não há hipótese, e depois também garantir a estabilidade do corpo docente das escolas. E esta estabilidade garante-se se as escolas e os agrupamentos puderem abrir vagas de escola e ou agrupamento, depende da natureza da unidade, e não enchendo, como se tem visto nos últimos anos, quadros de zona pedagógica e mantendo em elevados níveis a contratação a tempo. Portanto, estes são os princípios fundamentais que para as organizações sindicais deve orientar-se a revisão do regime de concurso. Nenhuma das organizações foi contra a revisão do regime de concurso, pelo contrário, há muito tempo que vinhamos reclamando, precisamente para garantir a eliminação da precariedade e para podermos ter a certeza de que o exercício da profissão docente era feito com estabilidade pessoal, para que também isso se refletisse no plano profissional. Dos documentos que o Ministério nos apresentou, e portanto aquilo que vamos dizer não é o que nos parece que poderá estar por detrás das intenções do Ministério, não vamos julgar intenções, claro, não é o que nos parece ou o que pode acontecer, é o que lá está, e portanto nos foi informado, primeiro, e que nós não estamos a favor, estamos contra, a extinção dos quadros e a sua substituição por mapas de pessoal. Os quadros fazem parte do Estatuto da Carreira Docente. Os quadros têm uma natureza diferente dos mapas de pessoal. Os quadros que o Ministério da Educação, agora o Governo, eventualmente, mas pronto, o Ministério da Educação pretende extinguir, quer substituí-los por mapas de pessoal, ou chamando-lhes mapas de docentes, com 3 tipos de mapas. Os mapas de docentes de agrupamento de escola, os mapas de docentes de escolas não agrupadas, os mapas de docentes interconcelhios, são os 3 mapas que nos são apresentados, sendo que estes interconcelhios coincidem com as áreas das 23 entidades intermunicipais, que são as 21 acima e as 2 áreas metropolitanas. Portanto, nós consideramos que, no respeito do Estatuto e porque tem outro tipo de natureza e tem outra forma de ser preenchidos, nós consideramos que os quadros não devem ser extintos e deve ser respeitado o Estatuto da Carreira Docente. Nestas FAC que o Ministério da Educação divulgou, por acaso fala sempre de quadros do princípio ao fim, o que contraria o que do princípio ao fim dizem os documentos que o Ministério apresentou em negociação. Se isto significar digamos, um retorno e um respeito pelo Estatuto da Carreira Docente, ficamos satisfeitos. Agora, nunca nos foi dito que seria assim, em sede negocial, que seriam manter os quadros e, portanto, nós somos contra a sua extinção. Depois também consideramos que
não faz sentido que os 23 futuros quadros de zona pedagógica, mais pequenos, e isso também era uma posição que nós acompanhávamos, que não sejam os 23 anteriores à sua redução em número e aumento em área, que em 2013 passaram a ser apenas 10, até aí eram 23. Quando do Ministério da Educação nos foi dito que seriam 23 no futuro, todos nos convencemos, penso que seriam os anteriores 23 e não estes 23. Isto não tem necessariamente só a ver com o facto de sim e haver aqui algum papão. Tem a ver com o facto de haver distritos em que, dividindo-se estas áreas pelas CIMI, vão ter conselhos que se vão partir para várias CIMIs diferentes do distrito. O distrito de Viseu, por exemplo, fica distribuído por 4 CIMIs. O distrito de Aveiro por 3 CIMIs. Um QZP como o atual, que é Aveiro e Viseu, significa que os professores poderão ficar distribuídos por 7 CIMIs. E, portanto, isto pode até levar a que alguns ainda fiquem mais distantes das suas residências do que estão hoje dentro destes enormes QCPs. E, portanto, nós consideramos, e ainda por cima, se não se sabendo qual é a forma como vai ser feita a distribuição dos colegas nos futuros mapas interconcelhos, ou seja, os futuros QCPs mais pequenos, nós consideramos que há haver uma divisão, ela deverá ser no sentido dos 23 QZPs que já existiram. Eventualmente até em mais, se forem de áreas mais pequenas, não nos opomos a isso. Agora, pensamos que esta coincidência com as CIB e áreas metropolitanas, ainda agora falando aqui com o colega diretor desta escola, era o que ele nos dizia, quer dizer, nós estamos aqui numa área metropolitana que vai de Vila Franca de Xira até a Amadora, até lá ao outro lado da ponte, e portanto estamos a falar de áreas que não são nada pequenas. Outro aspecto com o qual também nós não estamos de acordo é com a criação de conselhos locais de diretores que têm competências no recrutamento e afetação dos docentes às escolas ou aos agrupamentos. Portanto, a criação de conselhos locais de diretores, já se para efeitos de concurso, significa que o Ministério prevê, e disso nunca fala por acaso aqui nas FAC, o Ministério prevê que estes conselhos locais, cuja composição ainda não disse como era que se fazia, quem é que os integrava, quem é que a presidia, portanto isso desconhece ainda, mas têm competências que estão ali, algumas explícitas nos documentos que nos deram, por exemplo, a afetação dos futuros QZPs e dos professores com horário zero a outras escolas e, por outro lado, também no caso em que o recrutamento de professores é feito por perfil de competências, que também é outro dos aspectos que está logo no primeiro PowerPoint que nos deram, evidentemente que, admitindo que não são as câmaras que o vão fazer, será com certeza ou o diretor da escola e agrupamento para onde a pessoa vai ser recrutada, ou então o próprio Conselho Local de Diretores. Portanto, pensamos que para este efeito, pelo menos para este efeito, para outros não pensámos nisso, não devem ser criados conselhos locais de diretores. Também somos contra que, total ou parcialmente, os professores sejam recrutados em função do perfil de competências. Aliás, é outro dos aspectos que está clarinho aqui nos documentos do Ministério da Educação, aliás, logo no primeiro, que é contratação por perfil de competências. Portanto, isto é logo no primeiro PowerPoint que o Ministério nos enviou, e por isso, e não apenas para o STEIP ainda de forma alargada, mas para todas as escolas e agrupamentos. É uma coisa curiosa, porque nestas FAC o Ministério da Educação diz que se vão manter, mas depois não consegue disfarçar, não é? Que se vai manter como primeira prioridade para a colocação de professores, como primeira prioridade, como primeiro critério, a graduação profissional do professor. Ora, a graduação profissional do professor não é hoje o primeiro critério, é hoje o único critério. As pessoas são ordenados de acordo com a sua graduação profissional. Portanto, se é o primeiro, quer dizer que há outros, e nem se sabe se o facto de ser o primeiro é o determinante. E, portanto, provavelmente não é, porque, como já tivemos nas BCE, o determinante eram as entrevistas. E, portanto, não estamos também de acordo que haja esta contratação desta forma, porque sabemos o que aconteceu no passado
quando outros critérios para além da graduação profissional também foram utilizados. A graduação profissional, de forma alguma, é um critério perfeito, não é, mas até hoje o que se provou é que é de todos menos imperfeito e, portanto, que é menos aberto a outro tipo de critério, outro tipo de requisito de natureza subjetiva que permita que seja por aí que os professores são contratados. Outro aspecto que também discordamos e outro aspecto com o qual nós não acompanhamos, a parte do Ministério da Educação, é que a afetação, e isto eu também já falei um pouco atrás, a afetação dos docentes dos mapas de interconselhos, e portanto dos atuais QZP, e dos professores em destacamento por ausência de componente letiva, falamos dos professores com horário zero, seja feito pelo Conselho Local de Diretores. Como também não estamos de acordo que a extinção de lugares, ou portanto a extinção de postos de trabalho, que agora, se forem mapas, é assim que se chama, aconteça ao fim de 3 anos, mesmo que o professor lá continue. Até hoje, o que é que acontece? Quando, por qualquer motivo, uma quebra no número de alunos, uma redução do número de turmas, uma redução de horas de alguma disciplina, o fim, por exemplo, aconteceu em tempos do parque pedagógico, na EVT, enfim, quando qualquer tipo de medida provocar a redução do número de professores necessários e, portanto, um horário zero, o que é que acontece até hoje? Os professores com horário zero entram no concurso de mobilidade interna, são a primeira prioridade na colocação, são ordenados dentro dos horários zero por graduação profissional e depois são colocados numa escola que está ali próxima. Mas assim ficam até saírem da escola de que são titulares, ou seja, enquanto o professor não mudar definitivamente para outra escola, ou não se aposentar, né? Ou não sair da profissão, isso é, enquanto não abandonar, o seu lugar vem nos concursos como sendo um lugar negativo, -1, uma vaga negativa. E depois, se ele sair daquela escola, a vaga não é recuperada para outro professor, é extinta. O que é que o Ministério agora aqui diz? Que no seu PowerPoint, afirma no seu PowerPoint que ao fim de 3 anos estes lugares são extintos, mas não diz o que é que acontece aos professores que lá estão. E, portanto, quando diz é que durante o tempo em que os professores estiverem em destacamento por ausência de componente letiva, compete ao Conselho Local de Diretores colocá-los em outra escola. Nestas FAQ do Ministério da Educação, ou do Governo, porque eles estão no portal do Governo, o que dizem em relação a estes colegas é que os professores que não tenham alunos numa escola serão colocados numa escola próxima onde sejam necessários. Pronto, e ponto final. O que é que não diz é de que forma, e portanto deixa de ser, como atualmente, por graduação profissional e concurso, passam a ser os diretores do Conselho Local, nem diz por quanto tempo, não dizendo também o que é que acontece aos colegas ao fim de 3 anos, porque ao fim de 3 anos o seu lugar extingue-se e, portanto, o que é que lhe vai acontecer. Por isso, cá está um dos aspectos que o Ministério é omisso na resposta que dá, já que queria fazer um texto com perguntas e respostas, e isso é legítimo que o faça, eu deveria fazer um texto que fosse esclarecedor e não um texto que fosse equívoco, como é o caso deste que nos fez chegar. Depois, também dizer que o Ministério da Educação vem agora aqui dizer, nestas suas FAQ, que em relação à vinculação, portanto, como se procede a graduação profissional para efeitos de a abertura de vagas, portanto, quanto à vinculação, que a vinculação se dará por graduação profissional, não é? Mas, na verdade, o que continuará a ser, não é isso que está aqui neste documento. Portanto, o documento que nos deu é que a vinculação passará a ser, aliás, está logo no primeiro, a vinculação passará a ser mais rápida porque será preferencialmente nas escolas onde são exercidas funções em anos consecutivos. Isto tem 2 consequências. A primeira é que se o professor só tiver conseguido ser contratado em anos consecutivos a 400 km de casa, ele, ao vincular ali e ao ter pouca possibilidade de sair de lá, portanto não haver um concurso por graduação para ele poder sair de lá,
Isto pode significar o desterro destes professores por um tempo sem fim à vista, não sabemos o tempo que vai ser. Portanto, essa é uma das consequências possíveis. A outra é, de facto, a ocupação dos lugares que deveriam vir a concurso para os professores que já são dos quadros se aproximarem. Ou seja, se os professores que estão contratados, tal como hoje acontece no âmbito dos QZPs, vincularem ao fim de 3 anos nos lugares dos quadros das escolas e agrupamentos em que estiveram a exercer a função como contratados a termo, significa que esses lugares ficam imediatamente ocupados e, portanto, para colegas que estão a 300 ou 400 km de casa há não sei quantos anos, esses colegas não terão a possibilidade de concorrer para lá, como aliás hoje já acontece com os QZP e que tem sido contestado pelas organizações sindicais. Os colegas que estão para vincular abrem vagas nos QZP, este ano foram mais de 2.000, mas as pessoas que já eram QZPs não puderam concorrer a elas, apesar de alguns deles já terem uma graduação muito alta e necessitarem desse concurso para se aproximarem. E, portanto, isto às vezes pode-se ficar com a ideia, mas isto para os contratados é bom, porque eles vão vincular onde estavam. Depende, porque muitos colegas que são contratados, ou a maior parte dos colegas que são contratados, não estão contratados em horários completos ao pé de casa. E, portanto, isso significaria que entrariam naquelas vagas e muito dificilmente de lá conseguiriam sair. Depois, também, a realização do concurso interno de 5 em 5 anos. Este é outro problema. Nós já consideramos que 4 anos é um tempo excessivo e até foi por ser um tempo tão elevado que se veio a criar uma coisa que se chama mobilidade interna. É uma das modalidades do concurso que permite duas coisas. A mobilidade interna, primeiro, permite que os professores em horário zero sejam colocados por graduação profissional. Em segunda prioridade, permite que os professores dos QZP sejam distribuídos pela área da zona pedagógica, por afetação por graduação profissional, e em terceiro lugar, permite que, sobrando vagas, outros professores que já são dos quadros e estão muito longe possam tentar, pelo menos temporariamente, ficar mais perto de suas casas. Ora, se os professores com horário zero, se os professores do QZP passam a ser colocados por um Conselho Local de Diretores, não estamos a ver como é que o Ministério da Educação diz que passa a haver a possibilidade de mobilidade interna. Na verdade, isso não irá acontecer. Agora, uma mobilidade interna dentro de quadros acontecerá sempre através de um concurso interno. É preciso que esse concurso interno tenha vagas, o que suspeitamos, por aquilo que é o conjunto de propostas apresentado pelo Ministério, que esse concurso interno tenha vagas. Isto é, para já, o que está sobre os concursos. A reação dos colegas a estas propostas não se fez sentir. Não se fez sentir em ações que foram convocadas pelas organizações sindicais em convergência. A mais marcante de todas foi, sem dúvida, a greve do passado dia 2 de novembro, que teve uma adesão muito acima do que seriam as expectativas do Ministério da Educação, mas dentro daquilo que eram as nossas expectativas, por isso a convocámos. Uma grande concentração junto à Assembleia da República, também muito marcante, e, portanto, depois, a partir daí, aquela que tem sido a reação dos colegas, até na participação nas reuniões e plenários que todos os sindicatos estão a organizar, criou uma preocupação no Ministério da Educação. Essa preocupação levou a que, por um lado, o Ministério tivesse elaborado estas PAC, estas perguntas e respostas, que merecem, sinceramente, umas contra-FAC que reponha a verdade, ou pelo menos diga tudo o que aqui não está dito, e depois levou também a que o Ministério da Educação tivesse decidido adiar a continuação das negociações para janeiro próximo, ou seja, aquilo que era previsto era que na primeira semana de dezembro, em limite, houvesse uma terceira reunião que eventualmente pudesse continuar e talvez até apontar já para o final de negociações, sendo que aquilo que faltava e que nós prevíamos que o Ministério fizesse era, depois da apresentação de do tal primeiro documento de pressupostos e o segundo com já medidas concretas, genéricas para o recrutamento, que agora recebêssemos o projeto de decreto-lei e fosse em torno do projeto que nós íamos fazer a discussão. Isso não aconteceu. O Sr. Ministro disse que isto estava a ser mais complexo e difícil do que estava a imaginar.
é natural, com a forte reação que os professores têm tido, e justa reação, é preciso que se diga. Então a negociação foi adiada para janeiro, veremos se será mesmo em janeiro, mas eu diria que foi adiada para 2023. Esta é a primeira questão que tem a ver com os concursos. Uma segunda questão tem a ver com outras matérias, porque os professores não é apenas o problema dos concursos que neste momento os preocupa e que neste momento os afeta. É claro que esta é uma questão que está muito em cima da mesa, porque tínhamos esta negociação já em curso, temos outros aspectos. Um deles é logo a questão dos salários, quer dizer, os salários dos professores que foram com aumento zero durante 10 anos e depois tiveram 3 décimos de aumento em 2020 e 9 décimos este ano, com a inflação que temos, são salários que têm levado uns rombos significativos. E se nós pensarmos que os combustíveis subiram o que subiram e que, por exemplo, o Governo até decidiu agora, nesta situação em que todos vivemos, aumentar o imposto sobre combustíveis e que os professores são dos grandes consumidores de combustíveis, porque fazem deslocações, muitos deles diárias, e algumas bem distantes, e em alguns casos até com dificuldade em gerir boleias com outros colegas, porque estão sozinhos ou são só dois, que estão em determinado sítio. Normalmente quem está mais longe até vai mais desacompanhado, porque são menos os que também lá estão, e portanto o custo da despesa com os combustíveis para os professores é um custo tremendo, não é? E portanto, e alguns colegas têm, até pior que isso, têm que ter segunda habitação, ou terceira, se for um casal, cada um em seu sítio, têm os filhos, não estamos a falar de um corpo de contratados jovenzinhos, estamos a falar de pessoas de 40 anos e de 30, já com família constituída e com responsabilidades, muitas vezes até de cuidadores dos pais, dos idosos, de outros familiares, e portanto os salários é um problema que as pessoas também sentem. A questão da carreira, o tempo de serviço que estamos a perder e, portanto, que deveria permitir os professores estarem 2 ou 3 escalões à frente daqueles onde estão, o que significava também um rendimento, uma remuneração bem acima daquela que têm, mas não é só o problema da remuneração imediata, é que o facto dos professores estarem 2 ou 3 escalões abaixo do que deveriam, isto significa que a sua futura pensão de aposentação será muito abaixo daquela que deveria ser, porque é com base no salário que nós temos agora e do desconto que fazemos que se constitui a futura pensão. E, portanto, se nós ganhamos menos do que deveríamos ganhar com base na lei, a nossa pensão terá uma forte repercussão disso mesmo e, portanto, há grandes preocupações até em muitos colegas relativamente à sua pensão futura de aposentação. Para além, no entanto, do tempo de serviço, temos o problema das vagas e o problema das cotas. Veio o Ministério da Educação propor-nos que os colegas com o doutoramento pudessem ficar dispensados de vagas ao 5º e 7º escalão. Nós não temos nada contra que o Ministério dispense, que é muito bem entender. Nós o que temos contra é que o Ministério da Educação não dispense aqueles colegas que não têm doutoramento porque não tiveram hipótese, porque não tiveram dinheiro, porque não tiveram tempo, ou porque se dedicaram de tal ordem à escola que não conseguiram fazê-lo. Valorizamos quem fez, não desvalorizamos, mas também valorizamos todos aqueles que se dedicam muito à escola, que conseguem avaliações excelentes, excelente, e depois apanham com as vagas, vêm por aí abaixo, ficam só com bom e não dispensam das vagas. Portanto, aquilo que as organizações consideram é que o que tem sentido não é encontrar grupos, ou uns amanhã outros, no outro dia outros, que dispensem das vagas para progredir, o que tem sentido é acabar com as vagas. Até porque o Sr. Ministro da Educação disse que se comprometia que até ao final da legislatura não haveria mais nenhum congelamento de carreiras e de produção de professores. Isto é falso. Neste momento há 5.787 professores, 5.787 professores com a sua produção congelada no 4º e no 6º escalões. São professores que já têm tempo para mudar, fizeram a formação que tinham que fazer, foram avaliados devidamente, alguns deles até, como eu disse, não só com bom, mas até com muito bom excelente, e que estão a perder porque todo o tempo que estão à espera, e há professores, por exemplo, no 6º escalão, há 3 anos à espera, ou até excepcionalmente há mais, e este tempo é todo perdido, portanto é todo tempo congelado, e portanto há professores, quase 6.000, com a carreira congelada. Temos as questões da precariedade,
temos as questões da precariedade, como eu já disse, afetam mais de 20 mil professores neste momento com 3 ou mais anos de serviço. Destes 10 mil, mais de 10 mil já estão há 10 ou mais anos em precariedade. Temos o problema dos horários de trabalho, dos orçamentos desregulados. Aliás, diz o orçamento do Estado para 23, que uma das medidas que vai ser tomada para os professores é a eliminação da burocracia, que é um dos problemas que faz com que os horários se agravem. Até hoje não houve qualquer tipo de proposta ou de reunião para começarmos a discutir o que é que, na verdade, é burocrático e os professores podem ser dispensados de fazer. Até agora, zero em relação a essa matéria. Temos o problema da aposentação, um corpo sendo cada vez mais velho, cada vez mais envelhecido, cansado, em muitos casos doentes, e da parte do Ministério da Educação, sobre aposentação, pré-reforma, tudo isso não se fala. Pode dizer-se, bom, mas como é que se podia deixar os professores aposentarem-se se há falta de professores? Pois, talvez se os professores pudessem sair, os jovens, os mais de 15 mil neste momento, estimamos que na ordem dos 15 mil professores profissionalizados que estão a fazer outras coisas e que saíram da profissão, talvez encontrassem uma oportunidade de poderem aproximar-se com vagas abertas perto das suas residências, muitos deles voltariam. Há dias até, indo a uma loja, não queria dizer aqui o nome, mas depois não precisam pôr, por exemplo, da FNAC em Coimbra, o funcionário, eu nem sabia, veio-me cumprimentar e dizer, professor, finalmente vou deixar isto e vou fazer a mas é professor, sou professor, até pensei que era de jovens não profissionalizados, não, sou professor de História, só que era sempre colocado tão longe, agora consegui cá em Coimbra e, portanto, vou voltar. Portanto, se houver vagas, muitos destes jovens vão voltar e se a carreira for valorizada, penso que a maioria voltará, porque se eles foram tirar um curso de professores, é porque eles querem ser professores. Ao contrário de outros colegas agora, que não são profissionalizados e que, quando acabaram o secundário, fugiram a ser professores, mas agora, inevitavelmente, têm que vir para a profissão, senão não há professores. E, por último, poderia dizer outros aspectos, mas só mais um, a questão da mobilidade por doença. Não é aceitável que, se vemos que há cerca de 3 mil colegas com doenças incapacitantes ou que acompanham filhos ou pais, que são eles o seu único apoio, e que foi reconhecido pelo Ministério a existência de motivo para deslocar os colegas de escola, isto depois não tivesse sido permitido. Não faz sentido, repetimos sempre, que as vagas que abriram para estas deslocações tivessem sido por grupos de recrutamento. Não faz sentido que se venha a dizer que se fosse um professor com uma doença oncológica, ou com uma doença, ou por exemplo, um transplantado, ou com uma doença de outro tipo qualquer, de português, tinha sido deslocado, mas como por azar era de matemática, não foi. Isto não tem sentido nenhum. Portanto, o que tem sentido é haver lugares, se era 10% em cada escola, era 10% em cada escola, mas que não tivesse que ser disciplina, porque as doenças, infelizmente, as doenças não escolhem disciplinas, escolhem grupos de recrutamento, as doenças são o que são e, portanto, se as pessoas justificam a sua deslocação, não devem estar à espera de ser daquele grupo ou do outro grupo para ver se tem vaga para ser deslocado, porque senão fica, como muitos colegas hoje estão obrigados, em baixa médica e isso, num tempo como o atual, todos os professores são necessários às escolas, não faz sentido criar condições para que fiquem de baixa médica. Terceira e última questão. E o que é que vamos fazer neste momento? As organizações sindicais, estas 8 organizações, consideram que, por um lado, este não é o tempo de nós nos pormos de lado, como se nada estivesse a acontecer, de nós entendermos que não há nada a fazer agora, portanto, agora é ir toda a gente começar a pensar no Natal e, portanto, acabou e não se fala mais nestes assuntos, lá mais tarde logo se vê. Ou seja, não estamos de acordo que este final de ano, neste caso de ano civil e este final de período, seja um ano para nos metermos nas nossas tamanquinhas e nos pormos fora de qualquer tipo de ação. Por outro lado, consideramos também que, face à situação atual, em que, por um lado, os professores estão a sentir fortes dificuldades pelo desgaste do seu salário, por um lado, e, por outro lado, em que as próprias negociações foram suspensas e adiadas para o próximo ano, não faz sentido nós avançarmos para qualquer tipo de ação que, por exemplo, tivesse como consequência retirar
sei lá, por tempo que não se conseguia sequer dizer quanto era, retirar o salário aos professores ou, se quisermos de outra maneira, não faz sentido nós irmos agora avançar com ações que significassem, do ponto de vista prático, um mergulho no escuro e, portanto, não estamos nem numa ponta, nem na outra ponta. Nem na ponta do não se faz nada, nem no extremo radical do agora é o tudo ou nada, e depois, quando for preciso chegarmos ao tudo ou nada, é o nada, porque as pessoas já deram tudo no momento em que não era o oportuno. E, portanto, aquilo que nós decidimos foi, e este é um tempo, até porque as negociações, como disse, estão para já em stand-by, portanto estão suspensas e só para o próximo ano, é um tempo que temos que aproveitar, as pessoas têm que aproveitar com manifestações junto do Ministério da Educação de que discordam profundamente daquelas propostas, das principais propostas que o Ministério da Educação apresentou e que são as que eu já disse. Como é que o iremos fazer? Lançando a partir de hoje uma moção das organizações todas para ser assinada pelos colegas todos nas escolas, portanto, aliás, repito, e voltando atrás, lançando a partir de hoje em todas as escolas, e depois já chegamos à moção, um abaixo-assinado, que é de todas as organizações sindicais, estas 8, um abaixo-assinado em que os professores contestam aquelas questões que estão, que há pouco enumerei, e também acrescentam que, para além delas, há outros aspectos que querem ver resolvidos. Esperamos que este seja a maior recolha de assinaturas de professores no abaixo-assinado e, portanto, isto começa a circular hoje, online e em papel, e a sua entrega dar-se-á, em princípio, no dia em que for convocada a nova reunião, esperando nós ter antes o projeto do Ministério da Educação, um projeto de decreto-lei. Se o projeto de decreto-lei já tiver sido limpo destas coisas, todas as pessoas contestam, muito bem, não é necessário entregar. Se depois mantiver, entregaremos nesse dia ao Ministério da Educação. Agora sim, as moções que são para ser aprovadas onde? Também agora. Nós, até porque há dificuldades em continuar a fazer reuniões e plenários, porque os professores têm quase esgotado o crédito de horas a que têm direito para o ano todo, e nós ainda precisamos que os professores participem em reuniões no próximo ano, nós decidimos convocar um conjunto de vigílias que se irão realizar na semana de 12, que começa a 12. Estas vigílias, no dia 12, segunda-feira, serão no Norte e terão lugar no Porto, Braga, Vila Real, Chaves e Bragança. No dia 13 serão na região centro e terão lugar em Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu. No dia 14 serão no sul do país, Alentejo e Algarve, Évora, Porto Alegre, Beja e Faro. E por último, no dia 15, serão em Lisboa, Setúbal, Santarém e Caldas da Rainha. Estas vigílias que vamos fazer têm por objetivo juntar os professores, começando pelo Porto e acabando em Lisboa, portanto foi essa a organização, em que os colegas estarão ali, não é para ficarem lá a noite toda, é para se juntarem, é um ponto de encontro dos professores e dos educadores, para, nesse ponto de encontro, nós pormos à discussão uma moção que reafirma aquilo que os professores contestam e também tem aquilo que as pessoas exigem, no fundo, para além dos concursos, a abertura de outros processos negociais. E, portanto, agora, ainda neste primeiro período, haverá uma posição que ainda devemos de fechar hoje, que vamos apelar a todos os conselhos de turma que se vão realizar no final do primeiro período nas escolas que ainda se organizam por trimestres, porque as outras não têm agora a avaliação, será mais tarde, mas uma posição para que os conselhos de turma, antes da sua reunião ou no final da reunião, possam aprovar e possam fazer chegar ao Ministério da Educação. Nesta fase de suspensão de negociações, o mais importante é os professores aproveitarem e todos aproveitarmos para, uma vez mais, fazermos saber ao Ministério da Educação que ele deve abandonar as suas propostas e deve avançar para propostas que venham garantir o fim da precariedade e a estabilidade dos professores e que não é o caso com as propostas que nos fez chegar. Depois, no segundo período,
iremos promover um dia D a nível nacional, no mesmo dia, e em todas as escolas do país, iremos fazer esse dia D. A data, chegámos a pensar uma data, 12 de janeiro, mas neste momento este dia D tem que ser para algo mais do que apenas dizer que estamos repetindo, que já agora vai ser aprovado. Portanto, nós vamos aguardar a marcação das próximas reuniões negociais e, sobretudo, vamos aguardar a recepção de um projeto de decreto-lei mais concreto do Ministério, para que este dia D sirva para nós discutirmos aquilo que está em cima da mesa e então aí também decidirmos que lutas e ações é que nós devemos fazer em função daquilo que nos for apresentado. O recurso à greve está em cima da mesa, sim, mas com certeza no momento, como disse, em que ela se justifique. A greve não é um fim em si, a greve não é um objetivo em si, a greve é um meio para atingir objetivos, no caso de eles se estarem a tornar difíceis de atingir em negociação. Nós também queremos dar uma oportunidade à negociação e, portanto, sou o Ministro que apresenta o seu projeto, que marca as reuniões negociais e nós lá estaremos e essa é a oportunidade, também pensamos, nós, organizações, que tem que ser dada ao Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação insistir nas suas propostas e passar para projeto de decreto-lei, o que há pouco nós dissemos, pois nós admitimos avançar para a greve. Naturalmente, poderá ser uma greve de um dia, de 2 dias, de 5 dias, de 18 dias, depende do formato, de um mês. Agora, não será com certeza uma greve que vai retirar aos professores o seu rendimento de um mês, ou de uma semana, ou de 15 dias, e, portanto, admitimos que, sendo greves mais prolongadas, elas se prolongam, por exemplo, com formatos tipo greves por região, que são 4, do continente, e depois mais regiões autónomas, ou seja, até greves por distritos, percorrendo o país inteiro de norte a sul, e neste caso seria 18 dias com greve, mas com cada professor apenas a ter de participar num dos dias, para não ser algo que os deixava no final do mês sem rendimento. E, portanto, mas isso, como disse, vai depender do projeto, do Ministério, vai depender do processo negocial e, portanto, não vamos marcar uma greve já e depois fazemos-la antes e as negociações são a seguir. Portanto, temos que gerir umas coisas com as outras. Por último, e para esta primeira fase de luta, e, como disse, dando aqui o espaço à negociação durante o mês de janeiro, admitindo que não é logo no primeiro dia do ano letivo ou do segundo período letivo, e, portanto, por último, entendemos que os professores têm que voltar a dar uma grande expressão à defesa da sua profissão e à exigência de uma profissão que tenha futuro, de uma profissão que seja atrativa para os jovens, de uma profissão que seja uma profissão em que quem está se sente bem e não quer sair. E por isso, em defesa de uma profissão com futuro, as organizações sindicais irão, e essa será não o fim de toda a ação, mas será um dos momentos marcantes de toda a ação e que vai ao encontro do que os colegas das reuniões muito nos têm dito que é preciso, convocamos para o dia 4 de março uma grande manifestação nacional de professores e educadores em Lisboa. É uma data próxima da primeira grande manifestação de professores que teve 100 mil docentes em 8 de março, mas 4 de março é que é o sábado, portanto 8 de março é meio de uma semana, porque senão até escolheríamos simbolicamente a mesma data. Será 4 de março uma grande manifestação de professores em Lisboa, a percorrer as ruas da cidade, ou pelo menos alguma zona da cidade, e não é tarde nem é cedo. Nós queremos, primeiro, como disse, e concluo, a negociação, manter sempre estas ações que nunca deixem esquecer do que está em causa, ir fazendo crescer a contestação, no caso do Ministério não abandonar as suas posições, como é evidente, e as manifestações ou as formas de luta mais avançadas e mais fortes não se realizam porque alguém está lá aos dedos ou tem vontade, realizam-se porque são necessárias e, portanto, eu diria que não vamos fazer um plano até ao final do ano, depois se verá, até 4 de março, estas são as ações que iremos desenvolver e 4 de março uma grande manifestação nacional. A partir daí até final do ano, depois com certeza que conversaremos e veremos como é que as coisas evoluíram para podermos decidir continuar, avançar, fazer outras ou não. Até lá, vamos aguardar o que é que tem aí do Ministério da Educação.
Não sei se os meus colegas, penso que é de uma forma geral, são estas as coisas e, portanto, se não houver nada a perguntar, vamos concluir a conferência de imprensa.